Se, se eu deixo de fazer isso, É, eu apanho. Então, o que que acontece, gente? Seria muita pretensão da nossa parte falar a respeito de todos os aspectos do envelhecimento nessa 1 hora de aula, né? sim, Tem uma especialização de medicina só para falar de de neuro, geriatria, né? Então, verdade. é muita cara de pau da gente querer fazer esse apanhado, mas a gente vai falar de algumas questões que encaixam muito com o trabalho do BRMT. E a gente vai pincelar um pouco nos marcos do envelhecimento e vamos falar de algumas patologias importantes e de como o conceito, os reflexos primitivos Re- reativo. reativados na idade adulta são um fator que vão são um fator que vão interferir na qualidade desse envelhecimento. Então, esse artigo aqui que eu peguei de 2023, ele fala nos 12 marcos do envelhecimento, né, que são os 12 fatores principais que contribuem para o envelhecimento e aceleram, né, e tem assim, essa influência negativa no envelhecimento. Eles não estão, a listagem não está em ordem, né? Está exatamente de cima rodando o disco. Então, como fatores primários, o artigo coloca a instabilidade genômica, o encurtamento dos telômeros, as alterações epigenéticas no ciclo de metilação e na capacidade do corpo em lidar com as agressões do meio, a perda da proteostase, que é a capacidade de gerar proteínas de forma consistente e saudável, a perda da macroautofagia, que é a remoção das células que estão já defeituosas, né? Uma desregulação na percepção dos nutrientes pelo organismo. Isso também gera, já entrando aqui nos fatores antagonísticos, né? As disfunções mitocondriais e a senescência celular, que é aquela capacidade de destruir e eliminar as células já não cumprem mais o seu papel. A paralelo a isso, a, a exaustão da produção de células-tronco, as alterações na comunicação intercelular, a inflamação crônica e a disbiose. Tá? Eu e Grazi, a gente estava conversando um pouco a respeito disso, né? Quem veio primeiro, o ovo, a galinha, a pena, aquela coisa toda. E a gente sabe que um processo de envelhecimento ele pode ser acelerado. Tem alguns fatores nos quais a gente não consegue intervir de forma imediata. Por exemplo, as alterações, as questões de fundo genético, né? A instabilidade genômica, a senescência celular, essa alteração da exaustão de células-tronco, são coisas que são muito mais de origem sistêmica do que de uma origem externa. Mas só te interrompendo aqui, em relação a essa questão das células-tronco, pessoal, assim, a gente começou a aula, a gente nem se apresentou, né? Depois a gente se apresenta. Verdade. É. Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala de células-tronco, e na terceira idade, uma área que chama muito a nossa atenção é a área hipocampal, porque o hipocampo é uma região de formação de células-tronco, e inclusive em qualquer idade. Só que a questão não é você simplesmente formar ou não formar células-tronco a nível hipocampal, que estão ligados diretamente com a memória. E aí isso está ligado diretamente com a doença de Alzheimer. Mas qual é a terra, ou seja, quão fértil está aquele terreno biológico para que essas células-tronco sejam realmente frutíferas, vamos colocar assim, cheguem à sua função ideal. Então, essa é uma conversa que a gente precisa parar para pensar. Se eu tenho uma área de hipocampo que, sim, ela é formadora de células-tronco, mas eu tenho um ambiente inflamatório, ou seja, um ambiente hostil,
a essa formação, eu não vou ter verdadeiramente uma boa maturação daquelas células e promoção de função, que é o que desejo de todos nós. Isso aí. E para corrigir essa minha falta de educação ímpar, não foi assim que a minha mãe me ensinou, me educou. Eu sou Otávio Amazonas, sou fisioterapeuta e osteopata há 24 anos. E em 2018, em 2017, conheci o BRMT. Eu comprei o livro do Dr. Harold Bloomberg e o livro foi tão instigante que eu devorei o livro em 3 dias. A Grazi chegou a ficar assustada comigo porque eu não largava o livro de forma alguma. E aí me chamou muito a atenção o método. E eu, Convidando. é, não. E eu, e ao final da leitura eu vi que existia uma formação, existiam cursos para trabalhar com essa técnica. E aí nós fomos fazer o curso, fizemos a formação, iniciamos a formação nos Estados Unidos, começamos a trazer essa formação para o Brasil, nos formamos instrutores, somos Os os responsáveis. responsáveis pelo método no Brasil. E A Thaís. Thaís, e começamos a ministrar os cursos de forma independente em 2022. Uhum. O curso veio para o Brasil porque a gente foi buscar, mas a verdade é que eu tinha uma motivação pessoal para buscar esse curso. Eu tinha uma perna mais curta que a outra, né, identificada por um um grande ortopedista, num curso de posturologia clínica, e ele me disse nesse momento, durante o percurso do curso, que ou eu tinha uma perna curta verdadeira ou eu tinha reflexos primitivos retidos da infância. O que batia de frente com aquilo que eu tinha escutado na faculdade, porque reflexos primitivos era coisa de bebezinho, que tinha que estar integrado até o primeiro ano de vida, e se esse bebê apresentasse um reflexo primitivo, se esse paciente apresentasse um reflexo primitivo retido após a idade de integração, ele tinha uma lesão neurológica viva com isso. Aos 38 anos, faixa preta em duas artes marciais. Normal, quer dizer, pelo menos eu achava, né? E sem nenhuma sequela neurológica, eu realmente fiquei muito instigado para poder ver. Fomos fazer a formação e trouxemos para o Brasil. Mas a grande responsável pela vinda do Não, BRMT e pelo aí você Brasil. resolveu a perna. No Um primeiro, parênteses importante. Em um dia e meio de curso, a minha perna cresceu 7 milímetros, normalizou. porque eu realmente tinha reflexos primitivos retidos da infância, e eles foram integrados durante esse período do curso. Ô, gente, eu acho assim, é legal esse bate-papo, porque eu também sou fisioterapeuta, nós nos formamos juntos, inclusive, eu, Otávio, Fernanda, éramos da mesma sala, e a gente teve uma formação muito parecida, muito próxima. E a gente sempre prezou por isso, né? Buscar alguma coisa que fizesse a diferença. E isso foi um ponto que realmente nos motivou muito, buscar mais conhecimento. Só que quando eu fui fazer, nós fomos fazer o curso de Reflexos Primitivos, eu achei que a gente fosse observar determinadas situações dentro dos reflexos primitivos, principalmente doenças do neurodesenvolvimento, doenças neurodegenerativas, crianças com problemas neurocomportamentais, mas eu não imaginava que todos nós, de uma maneira ou outra, temos reflexos primitivos retidos. E isso quando o Harold falava na década de 80, e as pessoas na época falavam, o quê? Não estou acreditando nisso. E hoje a gente tem artigos científicos comprovando o que o Harold falava em 80. E hoje, numa ligação para a Suécia, que a gente estava conversando Com a com a Suzane, com a representante geral. representante geral do BRMT, e eu colocava exatamente isso para ela. Eu falei, olha, eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial às falas do Harold,
porque você vê genialidade nisso, sabe? E realmente, quando eu estive lá, aprendemos todas as técnicas de nível 1 e 2 somente, a princípio. Nós voltamos e eu fui tratar uma senhora com Parkinson, uma doença de Parkinson muito limitante já, e que limitava muito as atividades de vida diária dela. E eu confesso para vocês, quando eu comecei a trabalhar com a Margarida, eu não tinha ideia da proporção que ia atingir. Eu não tinha ideia. E eu acredito que muitos dos nossos alunos aqui, quando chegam para o BRMT e depois aplicam, começam a se surpreender com o que estão vendo. Porque, gente, a verdade é uma melhora absurda. E eu não tenho respostas para todas as perguntas em relação a como, Grazi, por que melhora tanto? Como melhora? Como é que eu posso fazer um paciente com Parkinson parar de tremer e retornar às atividades de vida diária simplesmente com movimentação rítmica? Ou seja, aquela medicação que, aquele paciente chegou, ele estava medicado com Prolop, com outras medicações, e aquela medicação não estava surtindo efeito. E, de repente, você pratica a movimentação rítmica, e isso faz um efeito a ponto de retornar com esse paciente para a atividade de vida diária? Sim. E aí, o que que me fez ainda mais feliz? Porque quando isso aconteceu comigo, eu falei, poxa, foi um caso, né? Mas depois eu vi, não, teve um outro caso. Depois teve outro caso. E aí o mais lindo é quando a gente começa a ampliar, a aumentar os nossos braços. E aí eu passei a ter braços no Rio, braços no Sul, braços em Campinas. Isso, gente, isso Braço em realmente não tem Maringá, não preço. esquece os No braços em Sul, Maringá. Para no Maringá, o Sul. braço é grande. Exatamente, o Maringá, o braço é grande. Então, assim, quando a gente começa a ter mais braços, e aí você começa a modificar mais vidas, e aí você vai vendo que aquilo não para em você, sabe? E isso, gente, que eu estou falando aqui, eu não quero que em nenhum momento soe como um jogo de marketing, não. É mudança de vida. E assim, a Fernanda tem esses depoimentos para dar de melhoras absurdas com os pacientes dela. Eu sei que outras pessoas aqui, de nossos alunos, também têm essas avaliações positivas, e que esse verdadeiramente seja o objetivo do BRMT, é modificar vidas por onde for passando. Eu acho que é a função de todo profissional da saúde, né? Então, assim, eu queria Gente, falar isso porque eu realmente vou encerrar só. é. Eu falo muito a respeito disso. Eu gosto muito dessa analogia. A Grazi não gosta muito, não. Mas todo mundo aqui viu Matrix. Se você me disser que viu Matrix, você está entregando a idade, mas tudo bem. Se não viu, pega para ver e fica tranquilo. O BRMT funciona como aquela pílula vermelha que o Morpheus dá para o Neo no momento que tira ele da Matrix. Você passa a ver coisas que você não via e a entender coisas que você não conseguia entender porque ninguém nunca tinha te explicado. E num primeiro momento, o cérebro se rebela assim, se diz, não é possível que seja tão simples. É simples, é fácil e é profundo E e é é belo possível, né? porque é simples e fácil. Né? Mas, Mas então, voltando, voltando à nossa aula. Então, o que que acontece? As intolerâncias alimentares, a gente vai começar falando de um ponto importante. Aliás, a gente não, vou deixar a Grazi falar, uhum. porque senão ela vai dizer que eu falo muito. Mas um dos pontos mais importantes que a gente fala são nas intolerâncias alimentares que provocam desbiose e neuroinflamação. A gente viu ali no slide anterior o quanto esses fatores epigenéticos podem interferir tanto na idade, na primeira infância, quanto na terceira idade. O nosso cérebro, ele vai sofrer impactos do ambiente em qualquer momento, tá? E a gente vai expressar isso em maior grau ou em menor grau, dependendo da qualidade de como está a saúde celular. Então, nós vamos, nesse momento, deixar aquela visão do macro para a gente poder entender a visão do micro.
Entendendo a visão do microambiente, a gente consegue mais facilmente entender o que está acontecendo. Então, nós trouxemos para vocês esse slide sobre neuroinflamação, e esse é um dos pontos falando sobre as intolerâncias alimentares. O que essas intolerâncias alimentares elas geram? Elas geram a neuroinflamação, e essa neuroinflamação ela vai contribuir negativamente para as questões comportamentais. A partir da neuroinflamação, eu tenho repercussões na reativação dos reflexos primitivos. Então, esse é um ponto. Isso é uma pergunta que o pessoal faz muito. Grazi, por que esses reflexos são reativados? Um dos pontos de reativação de reflexos primitivos é a neuroinflamação. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa neuroinflamação, como ela interfere nos reflexos primitivos, ela vai interferir em 3 pontos gigantes dentro da vida humana. Em relação às questões motoras, em relação às nossas questões cognitivas e emocionais. Então, eu vou ter interferências nos movimentos? Sim. Se eu tenho interferência em movimentos, isso é plausível que isso também interfira na articulação da fala. Então, eu posso ter uma fala mais arrastada, uma fala fraca. E isso, gente, é tão interessante quando você começa a trabalhar com o BRMT. Eu estou atendendo agora, nas últimas semanas, na última semana, inclusive, uma idosa, ela está indo todos os dias para eu trabalhar, e a fala dela estava sendo uma fala muito fraca, movimentos letárgicos, dificuldade muito grande na marcha, e fala muito arrastada, muito fraca. Então, eu comecei a trabalhar com ela os reflexos de mão, o reflexo de Moro e os movimentos oculares. Olhe isso. Aliás, associado aos reflexos dos pés. Então, eu comecei a trabalhar Moro, reflexos dos pés, reflexo das mãos e Moro. O que aconteceu com essa paciente? Ela começou a ter a voz retornando. A voz foi ficando mais robusta, mais forte. E os olhos, o rastreamento ocular melhor, que ela estava perdendo o rastreamento ocular. Isso também melhorou a postura dela. Isso também auxilia no equilíbrio, tá? E quando essa neuroinflamação ela vai aumentando, e isso aumenta também influenciado por hoje o que nós estamos vendo, que é a radiação eletromagnética. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Excesso de telas, excesso de antenas, excesso do uso do celular, tudo isso está contribuindo também para a neuroinflamação. É só isso, Grazi? Não, não é só isso. Isso aqui são alguns dos pontos que geram a neuroinflamação. E isso vai gerando um estresse biológico. E esse estresse biológico, ele faz com que haja um envelhecimento celular também mais rápido. Pode passar. Então, o que nós falamos? O que eu quero dizer quando eu falo sobre neuroinflamação? A neuroinflamação, ela é a ligação entre o estresse, a ansiedade, a depressão, o déficit cognitivo e outras desordens do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala sobre neuroinflamação, eu tenho que observar que patologias ou quadros clínicos como ansiedade, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, o déficit cognitivo, o próprio estresse, quando eu melhoro essa neuroinflamação, eu vou ter melhora clínica desses sintomas. TDAH. Tem do TDAH, do autismo. Porque quando a gente observa, gente, essa série de transtornos, eu falo o seguinte: você não dorme com o cérebro íntegro e acorda com Parkinson. Você não dorme com todas as suas memórias normais e simplesmente acorda com Alzheimer. Você tem que. Nós precisamos entender Doenças crônicas são que construídas. essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são construídas ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo,
quanto mais precoce o profissional da saúde observa sinais e sintomas das questões ligadas à neuroinflamação, mais fácil a gente passa a ter uma janela de possibilidades, até muitas vezes a manifestação desse processo. Então, muitas vezes, aquela paciente que entrou numa demência, ela não entrou num processo demencial hoje, agora, e ontem ela estava muito bem, obrigada. Não. Esse processo demencial, ele vem vindo com uma perda cognitiva leve, e aí vai avançando para uma perda cognitiva moderada até uma perda cognitiva grave. E para isso, nós precisamos, volta por favor, Otávio, entender que esse processo se passa muito antes das manifestações reais da doença. Então, aqui nesse artigo, ele coloca que a neuroinflamação ela está diretamente relacionada à doença de Alzheimer, à doença de Parkinson, à esclerose lateral amiotrófica, assim como autismo, transtornos de ansiedade. Então, assim, a gente vai já pincelando nesse momento que a gente tem um pano de fundo muito próximo dessas doenças. Pode passar. Essa foto eu gosto muito, né? Uma foto que a gente fala não somente do neurônio, porque quando a gente pensa em cérebro, a primeira coisa que a gente pensa é neurônio. Poxa, então eu tenho que pensar em neurônio, eu tenho que lidar com neurônio. Será que eu tive morte neuronal? Gente, isso é importante? Claro que é. Mas é somente neurônio que a gente precisa se preocupar no cérebro? Não. E nesse conjunto, que eu falo o seguinte, né? Fred Mercury, por melhor que ele cantasse, ele precisava de uma banda. A banda compunha, dava harmonia à voz dele, engrandecia o Fred Mercury, embora eu seja uma fã incondicional dele. Mas, assim como a banda Queen, ela precisava é, de um conjunto, Brian May. não é? Para que aquela função daquela música maravilhosa chegasse aos nossos ouvidos, no cérebro não acontece muito diferente disso. Então, eu também preciso, eu tenho um neurônio como um Fred Mercury? Sim, mas eu tenho associado para que o Fred Mercury cantasse, eu tinha que ter um guitarrista, eu tinha que ter um baterista, eu tinha que ter outros instrumentistas que deixassem o Fred Mercury lançar, jogar a voz dele para fora. E aqui nesse caso, a gente tem o nosso neurônio, que é importantíssimo, mas eu também tenho astrócitos, eu tenho micróglia, eu tenho oligodendrócitos, que são células que a gente conhece como células da glia, que são importantíssimos nessa função cerebral. E é sobre isso que a gente pincela, a gente fala de uma maneira muito profunda, isso no nível 4 do BRMT, mas eu não queria deixar de passar isso para vocês quando a gente fala sobre envelhecimento. E por quê? Porque o nosso cérebro, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso cérebro ele consome uma grande quantidade de energia. Então, essa energia, ela precisa estar otimizada. E quem gera essa energia, que no caso a gente conhece como ATP, esse ATP, ele é fornecido pelos astrócitos. E esse astrócito, ele vai fornecer ATP para quem? Cara, ele vai fornecer ATP para o Fred Mercury. Ele vai fornecer ATP para o neurônio. O neurônio, ele é o principal, sem dúvida. Então, é através de todas essas células, astrócitos, oligodendrócitos e micróglia, todas essas células vão trabalhar em prol do neurônio. Então, esse astrócito, ele vai sim fornecer energia para o ATP para o neurônio. Agora, existe uma questão, gente, importantíssima nisso, que é aonde a gente quer chegar. Quando eu tenho uma demanda energética cerebral importante, mas eu não tenho energia suficiente levada pelos astrócitos para o neurônio, esse astrócito, e eu vou ser aqui bem simplista, gente, ele vai pedir ajuda aos oligodendrócitos. Porque são os oligodendrócitos que, no sistema nervoso periférico, a gente conhece como células de Schwann, são aqueles que envolvem o neurônio para mielinizar aquele neurônio. Em sistema nervoso central,
essa célula ela passa a ser o oligodendrócito e não células de Schwann. Então, esses oligodendrócitos, eles é que vão fornecer a bainha, vão formar a bainha de mielina, promovendo uma conexão rápida entre os neurônios. Só tem um detalhe: quando eu não forneço energia, não chega energia para o meu cérebro suficiente para que ele funcione, esses oligodendrócitos, eles vão liberar ácidos graxos para os astrócitos fornecerem, através de ácidos graxos, fornecerem ATP para o neurônio. Eu estou indo devagar, mas eu quero colocar isso para vocês, que a partir do momento que esse oligodendrócito ele vai liberando ácido graxo direto para o astrócito, vocês estão vendo essa setinha vermelha aqui no slide? Esses oligodendrócitos passam a se desintegrar. Então, eu passo a ter perda de mielinização de neurônio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as conexões entre os neurônios vão se tornar mais lentas. Isso mexe com a velocidade sináptica do meu sistema nervoso central. Isso, a gente está falando sobre perda cognitiva. E eu estou falando de perda cognitiva em relação a dificuldades de vascularização? Pode ser? Pode. Outras questões podem acontecer? Sim. Então, eu tenho que me preocupar se está chegando energia suficiente para esse cérebro. Posso fazer suplementação? Posso. Se o seu conselho permite, pode. Creatina é excelente para essa suplementação, Grazi? Excelente. Então, eu vou encaminhar para o médico integrativo? Excelente medida. Posso fazer? Meu conselho permite? Faça. Se você tem conhecimento sobre isso. Caso esse conhecimento não esteja no seu escopo de trabalho, encaminhe. Porque quanto antes esse paciente for avaliado por um médico integrativo ou por um nutricionista integrativo, mais rápido esse mecanismo se regulariza e menos mielinização Esse você paciente vai perde. perder. Tudo bem? Então vamos seguir. E aí, a gente quando fala sobre neuroinflamação, esse artigo, ele nos mostra um dado bem interessante. O nervo encefálico que liga intestino-cérebro é o nervo vago. Isso já é muito conhecido pela literatura. Só que esse artigo em específico, ele traz um dado bem interessante, que 90% do nervo vago, ele é intestino-cérebro. E 10% do nervo vago é cérebro-intestino. Ou seja, olha a quantidade de informações que ele carrega, 90% das conexões vagais estão fazendo conexões intestino-cérebro. Ok? Pode passar, Otávio. E aí, falando sobre as causas da neuroinflamação, eu coloquei para vocês em relação à alimentação. A alimentação faz parte disso? Sim. Mas nós temos outras questões que também interferem na vida do nosso idoso e que estão diretamente relacionadas à neuroinflamação desse paciente. Então, o estresse crônico, o estresse severo no passado. O que eu quero dizer com estresse severo no passado? Aquele estresse realmente pode ser agressões que esse idoso tenha sofrido, separações na terceira idade, morte de cônjuge pode acontecer, e isso a gente tem que estar atento ao nosso paciente na terceira idade, porque isso sim pode desencadear, pode ser uma das causas de neuroinflamação, gerando todo aquele engate de um início de um processo demencial, ou mesmo perdas cognitivas, leves ou moderadas. É aquele estresse severo que ativa o nosso reflexo do medo paralisante que a gente vê no módulo 2 e faz com Exatamente. que esse paciente entre num ciclo onde é difícil para ele fazer a limpeza, retirar os radicais livres e poder é, potencializar o seu funcionamento celular. A síndrome do intestino permeável, ela está diretamente ligada às questões alimentares que eu falei.
E aí a pessoa pergunta, Grazi, mas o que é alimentar que faz mal? Eu costumo falar o seguinte: Papai do céu, em sua plena sabedoria, nos dá o que é bom. Tudo aquilo que você pega que é ultraprocessado, gente, todos nós, tá? Não é o idoso, não. É hoje e agora. Somos nós hoje. Nós precisamos evitar. Então, isso não pode ser o que nós temos como constância na nossa vida. Eu não posso todo dia comer nuggets com ketchup e molho shoyu, enfim, ou qualquer outra coisa que seja embutida, ultraprocessada. Isso vai gerar um dano na nossa saúde, na saúde humana, seja na saúde da primeira infância, que eu preciso de migrar conexões para todos os lados, seja hoje nós adultos, né? O Gabriel de Carvalho tem uma frase que eu acho sensacional. A cada garfada que você dá, você está traçando o seu destino. É verdade, parece forte, mas é verdade. Porque se você promove essa alimentação inflamatória, você está gerando, você está construindo doenças para a terceira idade. Privação de sono, extremamente importante. Porque no sono eu tenho essa limpeza cerebral. Então, se eu tenho privações de sono, esse é um dos pontos que o BRMT atua, bem no princípio, Uma quando a gente. das principais evoluções que os pacientes relatam em primeiro ponto É a melhora do é a sono. melhora do sono. E essa melhora de sono passa por você orientar esse paciente a não usar o celular, pelo menos deixar o celular minimamente 3 horas antes de dormir. Botar uma luz mais fraca, evitar a luz branca, colocar uma luz amarela depois das 6 horas e, se possível, uma luzinha vermelha, no máximo, ao dormir, né? Estiver mais próximo de dormir. E aí ele pode ali ou meditar, ou fazer sua oração, ou mesmo ter uma leitura leve, para que ele possa gerar pressão de sono. E aí sim ele tem um sono restaurador, um sono que realmente vai promover uma ação do sistema linfático melhor e uma limpeza cerebral melhor. A obesidade é um ponto que nos chama a atenção, porque a obesidade por si só, ela é uma consequência da neuroinflamação. O sedentarismo, mais do que provado, quanto a atividade física é importante em todos os momentos do desenvolvimento humano. A Covid-19, né, ela está relacionada entre causas da neuroinflamação e altas concentrações de homocisteína, porque a homocisteína é um dos marcadores de neuroinflamação. Então, quando você pega um exame de um paciente, se ele tiver ali uma homocisteína de 10, 12, comece a observar. Eu preciso essa homocisteína abaixo ali 8, 7, de 6 a 8, mas não uma homocisteína de 14, eu já peguei uma homocisteína de 16, tá? E as próprias lesões encefálicas, né? E aí, quais são as consequências da neuroinflamação? Diminuição na produção de neurotransmissores. Então, eu tenho redução na produção de serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, peraí, Grazi, e se esse meu paciente está tomando uma medicação que melhora esse ponto? Então, ele está tomando um ansiolítico, ele está tomando ou qualquer outra medicação que melhore dopamina e noradrenalina. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: se esse paciente melhorar a sua alimentação e melhorar os hábitos de vida diária, o que ele vai ter é uma melhor produção de neurotransmissores e vai otimizar a ação medicamentosa. Então, quando esse paciente ele está muito resistente à ação medicamentosa, e essa resistência clínica que o paciente oferece à ação do medicamento, pode observar que provavelmente esse paciente está neuroinflamado. Foi uma das coisas que chamou a atenção da gente no caso da Margarida. A Margarida estava medicada com L-Dopa e quando E a gente, outras e medicações. além de outras medicações, quando a gente percebeu a melhora clínica, né, que ela parou de tremer, ela voltou no neuro dela e ele reduziu a L-Dopa dela pela metade
e virou para ela e falou: Não sei o que você está fazendo, continua que está dando certo. E ela não voltou a tremer. E aí, outros pontos, gente, é a disfunção mitocondrial, a excitotoxicidade glutamatérgica, e aí eu falo, poxa, Grazi, o que que você está falando aí? Além desses neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina, o glutamato, gente, ele é um neurotransmissor importantíssimo. Porque se você tem uma má produção de dopamina, você altera a relação glutamato-GABA. E aí, e um outro ponto, quando você está neuroinflamada, você não recapta o glutamato. Então, o glutamato, gente, é um neurotransmissor excitatório. Imagine que eu preciso do glutamato para ter minhas atividades, para agir, para fazer, para acontecer. Mas só que esse glutamato, ele tem que ser retirado. Ele não pode ficar ali o tempo inteiro excitando aquele cérebro. E aí eu preciso do GABA, como o Otávio falou. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas eu quero colocar para vocês que quem faz a recaptação glutamatérgica é o astrócito. Oi, Grazi, está falando do quê? Daquela primeira célula lá que você colocou das células da glia? Sim. Só que num ambiente inflamado, o astrócito não funciona bem. Então, esse glutamato não sai do cérebro, não sai da fenda sináptica, vamos colocar assim, tá? Isso. Uhum, é isso aí, Thaís. Exatamente, Thaís. A Thaís fez uma colocação aqui, gente. Sim, agora faz sentido. A agitação das crianças neuroinflamadas. Exatamente, Thaís. Porque a gente precisa, pessoal, entender qual é a causa. Qual é a causa? Porque não é simplesmente aquela criança tá hiperexcitada, tá agitada, e eu vou dar uma Ritalina para ela, eu vou dar Um ansiolítico um qualquer. ansiolítico qualquer. Não, eu preciso entender a causa. Gente, assim, nós não somos contra a medicação, em absoluto. Mas o quanto verdadeiramente essa medicação ela é Necessário. bem-vinda nesse Ela momento? é É necessária. necessária? Será que seria tão necessário aumentar doses e mais doses e mais doses da medicação? Então, quanto mais a gente entender sobre esse processo do micro, de como a célula funciona, de como esse ambiente biológico está, melhor você vai gerar possibilidades tanto para o fisioterapeuta trabalhar, para o psicólogo trabalhar, para o médico trabalhar. Então, precisamos trabalhar na grande equipe, verdadeiramente, né? E aí, Sim, pode. Pode sim. Se a agitação pode, pode ser confundida com ansiedade, pode. pode sim. Pra você ter uma ideia de como é que a gente começa a interferir na produção de neurotransmissores, a gente vê isso por conta da resposta clínica. O paciente que eu estou atendendo é um paciente jovem, é um menino de 11 anos que chegou com diagnóstico de TDAH, medicado. Ele foi para casa da mãe semana passada, para casa do pai semana passada, e o pai não deu a medicação para ele, de propósito. Só que o menino não deixou de fazer os exercícios rítmicos dele e ele voltou mais calmo. A mãe virou para mim e falou: Tá, ele está mais calmo. O que que eu faço com essa medicação? Eu falei: Conversa com o médico. Então, gente, olha só, passa aí, Otávio, a gente vai. E como que a gente pode mensurar essa inflamação? Então, essa inflamação ela pode ser leve, moderada e grave. E um dos pontos que eu quis colocar aqui para vocês é o seguinte: dependendo, olha só, a inflamação grave, ela já chega à demência. Quando eu tenho uma inflamação leve, e eu tenho dificuldade em inflamação moderada, eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho uma dificuldade cognitiva leve. Ou seja, será que eu tomei aquele remédio ou não? Será que eu fiz isso ou não? Mas a gente fala, poxa, estou esquecendo algumas coisas, mas nada tão grave. Mas olha a inflamação grave, como que traz Convulsão, já dificuldade de fala, essa dificuldade de tremores. fala, de tremor, tá? Aqui, gente, eu trouxe esse artigo aqui de 2024. Esse artigo ele mostrou pela primeira vez a relação inversa entre as mudanças nos reflexos primitivos e os indicativos positivos de saúde mental com bem-estar. Isso sugere o quê? Menor número de reflexos primitivos,
maior o bem-estar. Foram avaliados 96 idosos, tá? 38 foram para o grupo de intervenção, 57 para o controle, e o grupo de intervenção passou por um programa de 16 semanas com exercícios para integrar 10 reflexos avaliados: moro, tônico cervical assimétrico, tônico cervical simétrico, galã, apreensão, sucção, proteção tendínea, Babinski e o reflexo glabelar. E o outro grupo ficou só na observação. O que aconteceu? 56% dos pacientes diminuíram a presença de reflexos primitivos. Em contrapartida, no grupo de observação, 61% deles aumentaram a presença de reflexos primitivos. Além disso, melhora na função cognitiva, melhora na relação entre a diminuição, uma relação positiva, né, inversa, entre a diminuição dos reflexos primitivos e melhora no estado mental, ou seja, menos reflexos primitivos, melhor estado mental. Em contrapartida, no grupo de observação, observou-se uma piora no estado mental por conta do aumento da presença de reflexos primitivos. E sugerindo que esses reflexos, que exercícios específicos interferem nesse estado mental através da integração de reflexos primitivos. Aqui só para a gente mostrar como os reflexos primitivos estão relacionados a pacientes na idade adulta. Aqui mostra esse artigo, que é um compilado de textos do Stats, né? Esse Stats Free é sensacional, uma atualização constante vai acontecendo nesse StatPearls. Você tem o reaparecimento de reflexos primitivos associado aos estágios mais avançados do Alzheimer. E eu vou além. Para você chegar no estágio avançado de Alzheimer, você tem que passar no estágio leve, no transtorno cognitivo, neurocognitivo leve, que já é um sinal De reflexos de reflexos primitivos primitivos ativados. reativados. Então, segundo o DSM-5, o Alzheimer ele é a principal causa de transtorno neurocognitivo e acabou ficando repetido aqui, que é para não esquecer. E os principais sintomas são esses aqui: declínio na aprendizagem, na memória, dificuldade na função cognitiva, Executivo. comprometimento de linguagem, dificuldades perceptuais motoras e sintomas comportamentais e psicológicos. 90% dos casos a presença do Alzheimer pode ser responsável por até 90% por causa da demência, dependendo do ambiente desse paciente. Em países de alta renda, você tem uma prevalência de 5 a 10% aos 70 anos, e isso sobe para 25%. Então, aqui a gente vê os fatores de risco, né, o envelhecimento, os fatores genéticos como sendo fatores preocupantes, como o aumento de risco para Alzheimer, da mesma forma que as questões de inflamação e os fatores ambientais e estilo de vida, que são importantíssimos para a gente poder controlar. Uhum. Esse aqui é um artigo que mostra a presença de reflexos primitivos Baixo volume associados do lobo pré-frontal. juntamente com o volume do globo pré-frontal do dorso lateral como preditivo na evolução da esquizofrenia. E esse aqui mostra presença de reflexos primitivos na esclerose lateral amiotrófica. Aqui a gente chega agora na nossa segunda maior. Essa aqui é a segunda maior causa de transtornos neurocognitivos, que é o Parkinson. Uhum. Os reflexos primitivos foram observados em 70%, 75% dos pacientes nesse grupo estudado no Paquistão. E aqui a gente vê esse artigo de 2024 da Lancet, ele mostra que é a segunda causa de doença neurocognitiva. Houve um aumento na prevalência muito grande entre os anos de 90 e 2016. E aqui alguns dados importantes, falando, por exemplo, dos fatores de risco,
como exposições a ambientes tóxicos, inclusive pesticidas e poluição. O elevado consumo de laticínio está associado a um aumento na doença de Parkinson, e curiosamente, deve ser por isso que eu não tremo nunca, o consumo de café e chá, principalmente nos homens, é um fator protetivo para o Por Parkinson. isso que você está tomando Por café. isso que eu tomo café do jeito que eu Entendi. tomo, gente. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um dependente químico do café, adoro. E a atividade física é importantíssima para manter o corpo em mobilidade. A Fran também está no mesmo ritmo. Aí, vocês estão seguros. Então, uma alimentação rica em vegetais e frutas também é importante para a proteção do cérebro Uhum, e um aumento no consumo de gorduras boas, né? Óleo de coco, abacate. A uhum. gente sabe que ajuda a trabalhar na mielinização do cérebro, ajuda nessa função. E aí, como é que eu sigo com o meu idoso, né, para a gente poder ajudar ele? Então, primeiramente, uma boa alimentação variada e rica numa série uma alimentação bem variada. É importante a gente reduzir o uso a exposição da radiação eletromagnética, né, e fazer com que a gente se conecte aos nossos pares, aos nossos familiares e interaja com eles, porque isso vai provocar melhora na atividade física, na capacidade cognitiva e emocional também. Não deixa de ter função. Não deixa de ter função, O que exatamente. é importante permanecer funcional, né? Ao perceber algum sinal de alteração neurocognitiva, executar uma avaliação minuciosa desses reflexos, observando o impacto deles na vida diária e iniciar com o Bloomberg Rhythmic Movement Training, que é uma ferramenta E esse é o super Dr. Bloomberg. fácil, simples e rápida de utilização, e esse aqui é o próprio Dr. Harold Bloomberg executando um movimento. No número 3 No 3, ou quem sabe uma integração do do galã. reflexo de Galan. E aí, gente, eu vou botar para vocês aqui, deixa eu só. Olha, antes, Fernanda, a gente coloca primeiro e depois você comenta deles? Isso, pode ser. Então, vamos Então, lá. Eu vou deixa colocar. eu recolocar aqui, porque eu provavelmente coloquei sem o áudio. Ó, exatamente. Então, vamos lá. Vamos escutar primeiro a Marisa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marisa e estou aqui na Equilíbrio já faz mais ou menos um ano. E a minha vida mudou completamente. É um divisor de água para mim, porque é o seguinte, eu cheguei aqui com Parkinson, muito travada, eu não conseguia dar os passos largos, não conseguia andar direito, parecia que tinha um sabão no chão. E a minha vida foi se transformando de uma forma assim, inacreditável. Foi tão rápido e tão eficiente que e as pessoas achavam que, o que está acontecendo? Eu falei, parece mágica, mas não é. O método dela é maravilhoso, me recuperou minha vida. Eu comecei a fazer as coisas que eu estava parando de fazer, eu estava paralisada com medo. Não pegava Uber, não pegava táxi, tinha medo de tudo. E isso tudo foi embora, acabou. E hoje em dia as pessoas me olham, ninguém diz que eu estou com esse tratamento de Parkinson, que como a Fernanda mesmo fala, isso é um diagnóstico, mas a gente faz as coisas da nossa vida da melhor forma possível. Agora eu vou passar outro. Falando um pouquinho sobre o BRMT, eu sou, por natureza, uma pessoa cética, mas eu tenho extrema confiança na capacidade profissional da Fernanda. Né? Eu conheço a Fernanda há muitos anos e ela é uma profissional de altíssimo nível. Então, quando ela me propôs esse método, eu vim fazer para conhecer, mas por eu ser cético, assim, a maneira como o tratamento começa, se fosse uma outra pessoa, eu pararia na primeira sessão, falando muito francamente. Mas como eu tenho muita confiança nela e sei da seriedade do profissionalismo dela, eu resolvi ir adiante. E para minha surpresa,
esse método BRMT, ele é alguma coisa assim, se eu disser que é mágico, eu estou me desvirtuando porque isso é ciência, mas é muito eficiente. Tem um efeito extremamente positivo no comportamental, e tem um efeito extremamente positivo no tratamento do corpo, né? Ah, que legal. Fê, Então, fala. aqui a gente tem. Tô aqui. Desculpa, gente. Primeiro que eu tô no carro, perdão aqui, mas vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando bem. Tudo tranquilo, super tranquilo. Legal que, assim, eu tô colecionando depoimentos, porque realmente o BRMT, ele transformou a minha fisioterapia. Nesse caso, vocês escolheram dois. O primeiro é da Marisa, que é uma paciente muito querida e realmente que chegou muito debilitada. E o Parkinson, realmente, eu não consegui enxergar um atendimento, né, em relação a pacientes com Parkinson sem o BRMT, porque é transformador. E aí, o segundo exemplo que vocês deram é do Gilberto, que é diretor de multinacional, que é um cara que, para acreditar, ele até falou no começo, eu achei interessante, ele é muito ligado ao cientificismo. Então, aquela pessoa que procura por tudo e ela quer saber o porquê, é muito questionador. E como é um método muito simples, né? A gente chega a duvidar e fala assim: nossa, mas espera aí, você vai me balançar? É isso mesmo? Gente, e é inacreditável as respostas. Eu estava falando com a Grazi essa semana, isso até a minha vida foi transformada, né? O Otávio deu o exemplo da perna dele, que era mais curta, os meus cotovelos eram flexos. E em um curso que eles me pegaram para ser a modelo lá, né, para me atender, o meu cotovelo esticou. Então, assim, são coisas que todo profissional da área da saúde, com acesso ao BRMT, sem exceção alguma, se for realmente praticado, a profissão é totalmente transformada. Eu não tenho dúvidas nenhuma, são quase 25 anos, né, gente? Já tem 25 anos que a gente se formou? Não falha não, falha não. E eu tô, até hoje eu me surpreendo com a potência que é a entrega desse tratamento, assim, transforma vidas. E vale muito a pena, eu aconselho a isso ser pulverizado aí para todos, porque isso serve para a gente, inclusive para a gente se autotratar, porque precisamos. Eu mesma dei um exemplo para a Grazi, que eu estava fazendo um curso, eu estou fazendo uma outra pós-graduação, e a minha letra estava muito horrível. Eu parei um pouquinho, fiz a integração, e é impressionante como a escrita melhorou. Então, são vários exemplos, senão a gente vai gastar muito tempo aí. Verdade. Fê, obrigada, viu? Gente, Eu que agradeço. Eu tenho só olha, a marca do Pedro para mostrar é só que é um esse para a gente paciente, finalizar. que eu atendi. Esse foi um paciente que eu atendi, foi um. Peraí, só um segundo. Aí. Foi um Na AVC. maneira como a Oi, gente gente, passa, tudo bem? Eu falando sou Aqui. Foi um paciente com AVC, um senhor de 80 anos, e aqui a gente tem o antes e o depois dele. Tá? Ele chega completamente escorado, né? O pé, ele é incapaz de dar o passo com o pé esquerdo, e 40 minutos depois ele está saindo já trocando marcha, né? Sustentado pela fisioterapeuta ainda, sim, claro, porque, vamos ser honestos, conforme, apesar dos pacientes da Fernandinha a pensarem, não é mágica, não é milagre, né? A gente Mas é o precisa trabalho. fazer o trabalho de desenvolvimento cerebral, mas só dele conseguir conceber o movimento de marcha e executá-lo de forma correta, a gente consegue resultados em um atendimento como esse. Então, gente, boa noite a todos. Encerramos a nossa Verdade. apresentação por esse momento. Vou deixar aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem, comentarem para a gente poder trocar.
Quem não puder ficar, a A Fernandinha gente está no entende, carro, a gente entende. verdade. E E Fê, obrigada, viu, por você estar aqui, obrigada por você participar com a gente dessa aula. Eu quero agradecer aqui, gente, cada um de vocês. Agradecer o pessoal que não nos conhece, que nos deu essa oportunidade de falar um pouquinho, né, para você. Agradecer a Thaís, a Lucília, a Cláudia, as pessoas que a gente já conhece, né, mas também Shirley, Ana, Arthur, a Nelly, querida Nelly, a Edna. Sejam todos muito bem-vindos, gente, ao BRMT, realmente, Rose, tá? você não conseguiu ver, mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. A gente está gravando a aula, eu vou Vai botar ficar ela, vou no canal disponibilizar do no canal do YouTube, né? YouTube Do depois para BRMT. vocês assistirem na íntegra. Canal do YouTube do BRMT, BRMT Brasil, né? BRMT Brasil, exatamente. Que bom, Ana. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Nelly, minha linda, saudade de você. Gente, é tão bom rever vocês nessas aulas. Assim, eu fico super feliz porque a gente vai vendo vocês todo mundo separado. E aí, de repente, vocês se juntam. Gente, é tão gostoso. Pode fazer a pergunta, Thaís. Thaís tem uma Olá, pergunta. pessoal, boa noite, tudo bem? Boa Tem uma noite. pergunta, não sei se dá para, se dá para respondê-la, dá para saber, se dá para diferenciar, não sei também se é relevante. Mas se eu estou avaliando uma pessoa mais, um adulto, ou um idoso, como eu posso identificar se aquele reflexo que está aparecendo é um reflexo primitivo que retornou, ou devido a inúmeras causas que vocês mencionaram, ou se a gente está falando de um reflexo primitivo que foi retido, que ficou retido, e que estava presente durante a vida inteira dessa pessoa. Uhum. Faz diferença ou não vai fazer diferença, porque a partir do momento que você identifica aquele reflexo, você vai trabalhar a integração dele, né? A partir disso, você vai ver melhora. O que que acontece, Thaís? Independente se esse reflexo, se você avaliou e esse reflexo ficou ativado a vida inteira ou agora, não, tem diferença sim. Vamos lá. Quando um reflexo primitivo ele é reativado uma vida inteira e nunca foi integrado, como que você vai conseguir saber disso? Através da clínica do reflexo. Então, por exemplo, é um adulto que tem medo paralisante. E aí você pergunta, como foi sua vida na escola? Ah, na escola eu ficava isolado. Você fez uma boa adaptação na infância? Não, minha mãe ficou comigo 1 ano na escola porque eu não me adaptava. Depois eu tive crise de ansiedade na adolescência. Depois eu tive novamente transtornos de ansiedade e depressão quando eu fui entrar na idade adulta. E aí você E você é vai, uma pessoa flexível? Não, tudo tem que ser do meu jeito, na ordem é, certa, porque senão não dá certo. o mesmo não